A Juliana comentou, só uma grande banda para eternizar grandes histórias como essa do Pois Dead. Eu diria, Juliana, já fazendo parênteses, que essa é a maior lenda da música pop, né? Não conheço outra nesse nível. Tem também, né, que o Elvis não morreu, tal, mas Depois eu eu vou acho que citar algumas. tudo é meio derivado dessa primeira, né? Inclusive, hoje em dia, Alisson, tem uma aí que a Avril Lavigne tá morta, tá ligado? Isso foi Tô, substituída também. tô. Já É, foi distribuído. já foi substituída. O Marv, né, que tava achando que era no Instagram, ó, pelo menos você conseguiu achar o caminho aí, mano. Tamo junto. E o Mário concordando com a gente, né? Além de ser mais bonito, estudar música no MIT. Pois é, olha só. O cara já era mais culto, já se envolveu com a Swing London ali de uma maneira muito mais pesada a partir de 67 e dominou a parada toda. Aí, pessoal, sobre essa imagem aí que eu peguei, é, tem alguns, olha só para vocês verem, né? Como que é a questão de teoria da conspiração, quando a gente pega e leva para o lado mais sério da coisa, né, Alisson? Como que essa questão ela contamina e leva muita gente até a tratar isso aí de uma maneira Científico. pseudocientífica, né? Eu vi um documentário, por exemplo, que tinha sei lá, tinha uma cientista forense lá, que é especializada nesse esquema aí, tipo aquela mulherzinha do Bones lá, e ela Eu já faz vi um estudo, né, sobre no crânio. o crânio dos dois, baseado em algumas fotos, e aí ela fala, né, e eu peguei uma foto que mostra exatamente isso, né, que É, nenhuma cirurgia plástica no mundo poderia fazer com que o rosto tivesse uma diferença tão grande como teve, né, a partir de 66 para 67. E aí, essa mulher aí, ela é uma italiana, se não me engano, eu não lembro o nome dela, mas ela dá simpósios no mundo inteiro. Ah, muito obrigado. no, A no, Alicinha veio no, trazer uma cerveja para mim aqui. Isso que é filha, no, obrigado. aí É, ele sim, show de bola. e, a, No, e no, aí, Alisson, a galera paga, nesse vai nesses documento que você simpósios viu, e tudo mais, né? então, nesse documentário, não sei se foi o que você viu, ela faz. Tem uma equipe falando disso, sobre a simetria do rosto. Simetria. Diz que o Paul não era simétrico. Nem o Billy Shears também não seria. Só que eles têm a simetria oposta. Por exemplo, o lado que a orelha do Paul era mais para baixo é o contrário no Billy Shears. O lado que o olho do Paul era mais para cima é o contrário no Billy Shears. O nariz é mais puxado para frente, do Billy Shears é por lado. Então, assim, são coisas que eles entraram mesmo nessa onda científica para provar que não tinha como não ser um sósia, né? Que ninguém muda tanto o rosto assim em 12 meses, 9 meses tal, a ponto de perder até a simetria craniana, né? A profundidade dos olhos, né? Mas se Exatamente, né? bem, mas se bem também que se pegar uma foto minha de 5 anos atrás, eu tinha até cabelo. Então vai saber. Pois é, e aí o que acontece, né? Essa é a questão do momento em que a teoria sai, por exemplo, da pura especulação, né? E até uma coisa Justamente. saudável, né? Vamos colocar assim, de caça a dicas e tudo mais ali, e ela passa aí para um lado perigoso, né? Porque se usa ali pseudocientistas, pseudo-estudiosos e tal, que buscam de qualquer forma comprovar que aquilo de fato é verdade. E aí, como a gente falou, né? Acaba tendo ali uma galera que compra e passa a acreditar naquilo acima de qualquer coisa, né? E já que a gente está falando de dicas, né? Vamos colocar algumas aí. Você quer falar aí do Sgt. Peppers, Adson? Manda ver. Não, começa falando, já que você montou o slide, eu vou dando uns pitacos. Beleza, então, pessoal, tem dicas desde o Revolver, na verdade, né? Algumas coisas que a galera começa a viajar, tanto que eles pegam as letras e tudo mais, desde lá do Revolver. Mesmo na capa do Revolver, aliás, né, para mostrar a parte do Revolver, eu trouxe a minha blusa aqui, né, que tem o Paul, que lado que tá aqui? O Paul e em cima da cabeça do Paul que tá desenhado aqui, tá ele, ó, com a mão sobre ele, né? Aí dizem em algumas culturas que quando Que a alguém mão tá com a esquadrada. mão sobre a cabeça e tudo mais, que tá meio que assim, abençoando o defunto, etc e tal.
E aí a gente chega, mas assim, eu nem vou ficar no Revolver, porque na verdade o Revolver teria sido composto antes da morte do Paul, então não faz sentido, mas a galera foi lá. E aí a gente chega no Sgt. Peppers, né? E o Sgt. Peppers eu acho que seria o álbum que tem as maiores, entre aspas, evidências, né? E aí eu peguei uma imagem que mostra algumas dessas evidências para vocês verem. A primeira que eu vou apontar é o bumbo, pessoal, do Sgt. Peppers, quando está escrito Lonely Hearts. Então, se você pegar um espelho e colocar na metade ali do Lonely Hearts, você vai ver, né, escrito ali, alguns dizem que está a data, né, 11/9, o 9 estaria em algarismo romano, e depois escrito Hidai, o Hertz viraria Hidai. Outros dizem que está escrito One Hidai, então, tipo assim, nem quanto a isso, a galera concorda. Outra coisa, dentro aqui da capa, se vocês observarem, é de novo o Paul no centro e uma mão sobre ele, né? Que seria indicando que ele está morto e estaria sendo ali abençoado, sei lá. Embaixo vocês podem ver o baixo, né? Feito aí das flores. E o baixo é um baixo de canhoto. E se vocês, quem tiver o Sgt. Peppers aí, ou pegar a imagem e ampliar, vocês vão ver que o baixo tem 3 cordas, né? A essas 3 cordas seria referência que a quarta corda, né? Tipo, seria o Paul, e o cara morreu, quebrou a corda. E aí, embaixo a gente também, aqui ó, na capa, nessa que eu peguei, eles tamparam a estatueta de Shiva, né? Mas a Shiva, que é a deusa da morte, muito importante lá na Índia e tudo mais, ela, se vocês pegarem a capa, lá, o Alisson tá mostrando. Espera aí, Alisson, então deixa eu. É a moça aí. Aqui, ó. Para o Paul. Então seria mais uma evidência aí de que eles estão falando que ele está morto. E a outra curiosidade, né, nesse boneco aqui que vocês podem ver à direita de vocês, né, na esquerda da capa, ele está com uma luva ensanguentada e também do outro lado ele tem um carro, que seria exatamente o modelo do carro que o Paul teria sofrido o acidente, numa mão. E se ampliar, esse carro aí está com sangue. E, por fim, o próprio nome Beatles seria, na verdade, uma dica de onde o Paul teria sido enterrado, porque está escrito, na verdade, Be at Leso, ou seja, o Paul teria está em Leso. Leso seria uma ilha, né, onde o Paul teria sido enterrado, pessoal. Então, só nessa capa aí a gente já tem várias dicas, né, apontando sobre a morte do cara. E aí, Deixa eu dar uns mais algum? Pode falar. Tem sim. Então, aí é o seguinte. Dizem que é teoria, né, gente, da conspiração, então vamos entrar na onda. As quatro imagens de cera que tem na capa do Museu Madame Tussauds, tá vendo? Ó? Os 4 estão praticamente tristes. Principalmente o Ringo na frente, ó. E quem tá consolando ele é o Paul, com a mão no ombro. Tá vendo? E aqui, ó, na bonequinha do lado aí, ó, que o Leco falou que tá o carrinho aqui, que dizem que é o mesmo modelo do carro que o Paul bateu e morreu, tá o Welcome to Rolling Stones, tinha aquela pseudo rivalidade entre eles na mídia, e agora Beatles sem Paul McCartney, os Rolling Stones tomariam conta. Então, eles estão dando as boas-vindas aos Rolling Stones por achar que eles não dariam conta mais de suplantar os rivais. Qual outra coisa que ele tem aqui, ó? O Edgar Allan Poe, de Oler Langda, aqui, ó. O principal conto dele, o Corvo, né? O principal conto dele é o Corvo, que fala sobre a morte, a possível ressurreição e a possível troca entre impostores na morte, né? Então, assim, tem uma sacada aí com o Edgar Allan Poe também. Outra coisa também que eles falam, teoria de composição, Dylan aqui, ó. Bob Dylan, quem já assistiu os documentários Don't Look Back e depois assistiu agora o último do Martin Scorsese,
sabe que o Dylan desapareceu uma época também, que ele sofreu um acidente de moto. E dizem depois do Paul Rox, né, do grande embuste do Paul McCartney, que o primeiro sósia que eles encontraram para substituir alguém foi o Dylan. Né? Então, quer dizer, o Dylan está aqui, tanto que o Dylan é contemporâneo deles e está em preto e branco. Certo? Então, eles estão fazendo uma homenagem ao Dylan antes do sósia. O Dylan que tinha morrido. O Dylan que tinha morrido. Então, o que eu estou me lembrando agora é essa. São essas mesmo. É isso aí. Aqui, ó. Tem uma vela aqui, ó, no canto, ó. A vela. Peraí. Segura aí. Deixa. Tem uma vela aqui no canto. Dizem que é uma vela, certo? A vela aqui no canto. A vela aos pés da boneca que tá com o carro batido aqui no canto, ó. Seria uma alusão à encomenda da alma do Paul McCartney. Tá? Pois é, né? Acabou, né? Pegou. E outra coisa, o principal, né? A capa aqui, né, o Alisson? A capa do Sgt. Peppers, ela representa um velório. Isso aí tá mais que na cara, né? Alguém tá sendo velado ali, pô, né? E aí a gente já sabe quem de fato está sendo velado.